Fala pessoal, tudo certo? E depois aí do intervalo de uma semana por conta da data FIFA, o Brasileirão tá de volta. 26ª rodada aí nesse final de semana e claro, tem cartola na área, né? E tem muita gente que nem lembra como foi o desempenho na última rodada. Afinal, já tem 2 semanas que ela acabou, né? Mas a gente sempre traz aqui os nossos números e fizemos 75,02 pontos. Um desempenho de razoável para bom, bem acima da média geral que ficou um pouco abaixo dos 53 pontos. Claro que nem tudo foi tão bem, perdemos um pouco de cartoleta, desvalorizamos um pouco, mas ainda assim temos mais de 147 cartoletas. A essa altura do campeonato o dinheiro não vem fazendo falta. Todos, porra! O cara tá milionário, porra! A gente consegue escalar o time que a gente quer com o patrimônio que conquistamos. Mas chega de papo, né? Final de semana tem a 26ª rodada, então vamos começar com as dicas. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Pão Nino e da KTO. Então vamos lá, começando pelo gol com ele, Cássio do Cruzeiro. O Cássio, em 4 jogos pela Raposa como mandante, manteve 2 SGs. Além disso, ele vem sendo muito bem, vem se trabalhando bastante ao longo das partidas desde que estreou pelo Cruzeiro. São 8 jogos pelo time mineiro e nesse período são 36 defesas. Uma média de mais de 4 por partida. O Cruzeiro que recebe o São Paulo envolvido em outras competições, mas está de olho no G6, no G4, é um time ofensivo, então deve criar jogadas, deve dar trabalho e claro que daí o Cássio nessas oportunidades é que ele aparece. Mantendo o SG, o Cássio é para mais de 8 pontos nesses jogos pelo Cruzeiro. Então, um jogo em que o time não vem sofrendo muitos gols em casa e o outro tem uma postura ofensiva, a tendência é o goleiro brilhar, então por isso estamos escolhendo o Cássio, nosso goleiro. Seguindo na escalação, mantemos o time do Cruzeiro de olho, agora é o William, o lateral direito. E não tem o que falar do William, um dos melhores jogadores do Cartola de 2024, sem sombra de dúvidas. Uma média superior a 8 pontos e quando joga como mandante, esse número chega a quase 11 pontos por jogo de média. O William é um cara excepcional porque é muito ofensivo, já são 5 gols e 3 assistências, é um jogador que é o cobrador de pênaltis da Raposa, vem correspondendo e já são 59 desarmes em 22 jogos. Isso só para ficar nos scouts mais importantes, ou os principais em termos de pontos e o que ele mais tem de desempenho em jogo. O William é diferenciado, a gente colocou como capitão na última rodada, não desapontou, então o William é aquele cara que dificilmente dá para se deixar de fora do Cartola nessa reta final de Brasileirão. Então não tem muito mais o que falar, é falar sempre as mesmas coisas rodada após rodada, então tá aí o William, o nosso lateral. Seguindo com as dicas, agora é a vez do meio-campo com Maurício do Palmeiras. Maurício vive uma fase iluminada, desencantou com a camisa do Palmeiras, marcou gol nos últimos 2 jogos e nesses 2 confrontos passou dos 12 pontos, chegou a mais de 14 contra o Atlético na rodada anterior. Além disso, é um jogador que busca muito a bola no meio-campo, já são 10 desarmes e 17 faltas sofridas. Então é um jogador bom tanto na marcação quanto ofensivamente. E o Criciúma como visitante, Criciúma que é o adversário do Palmeiras, jogo em São Paulo, o Criciúma já sofreu 17 gols como visitante. A tendência é um Palmeiras ofensivo, um Criciúma retraído, e aí abre espaço para o Maurício finalizar de fora da área, dar assistências, criar jogadas. Então a gente tem que aproveitar o momento do jogador, então tá aí Maurício, nosso meia da rodada. Seguindo as dicas, agora o atacante, Igor Jesus do Botafogo. Outro que vive uma fase excepcional. O Igor Jesus marcou 4 gols nos últimos 5 jogos pelo Botafogo no Brasileirão. Isso sem contar a Libertadores, por exemplo, quando ele marcou 2 gols contra o Palmeiras, tanto no jogo do Rio de Janeiro quanto no jogo em São Paulo. Então o Igor Jesus deslanchou, virou a referência ofensiva do Botafogo e nesses 5 jogos só de Brasileirão, contando pelo Cartola, em 4 ele passou dos 7 pontos. Ou seja, é um jogador que vem fazendo diferença. Os gols na última rodada contra o Fortaleza, que ele fez 2 gols, passou dos 19 pontos. E claro, o Botafogo, que é o líder do campeonato, recebe o Corinthians brigando para fugir do rebaixamento. E o Corinthians é o pior visitante do Brasileirão. Já sofreu 19 gols jogando fora de casa em 13 partidas, só marcou 5 gols. É um time que tem muita dificuldade de marcação, o Botafogo vai para cima, vai buscar a vitória e claro que o Igor Jesus vai ser acionado e deve finalizar várias vezes. O Corinthians deve dar espaços para essas finalizações, então a referência ofensiva do líder do campeonato contra o pior visitante não tem como deixar de fora, sem contar, não podemos deixar de aproveitar esse ótimo momento, essa ótima fase do camisa 99 do Botafogo, então por isso Igor Jesus é a nossa dica de atacante. E para comandar esse time, um jogador que vem sendo constantemente nosso capitão, Estevão do Palmeiras.
o Estevão também tá assim, tá demais, né? Em 21 jogos pelo Brasileirão, são 8 gols e 7 assistências. Ou seja, mais ou menos a cada 3 jogos, e em 2 ou ele faz gol, ou ele dá passe para algum companheiro marcar. E claro que o Estevão é aquele cara que a gente já vem destacando os scouts várias vezes, é um jogador que desarma bastante, já tem mais de 30 finalizações nesses jogos, ou seja, é uma média superior a uma finalização por partida. Estevão, que é aquele cara ofensivo que vai para cima da marcação, sofre muitas faltas, acaba também ajudando no desarme. E claro, a gente não pode esquecer que no último jogo do Palmeiras com o mandante, na goleada sobre o Cuiabá, o Estevão passou dos 28 pontos, fez 2 gols e deu 2 assistências naquela partida. O Palmeiras recebe o Criciúma, que está no meio da tabela, mas de olho mais contra o rebaixamento. Então o Estevão tem tudo para ser mais uma vez decisivo. Nos últimos 2 jogos fez esses 28 pontos contra o Cuiabá e depois mais de 10 pontos contra o Atlético Paranaense na Liga Arena. Estevão está numa fase muito boa, né? Apenas 17 anos, já esteve na seleção brasileira. Então vai voltar com tudo, vai voltar com moral e, claro, faixa de capitão no braço do Estevão. E a nossa ousadia da rodada... Ousadia pra vencer. Que coisa absurda. Nem é tão ousado assim. É o meia Matheus Henrique do Cruzeiro. O Matheus Henrique não deve ser um cara muito pouco escalado, muito pouco falado, mas por que é ousadia? Porque o meia do Cruzeiro mais escalado na rodada é outro Matheus, o Matheus Pereira. Só que o Matheus Pereira não vive uma fase tão boa, já foi criticado pela torcida, com a mudança do estilo de jogo, com a chegada dos reforços, o Matheus perdeu um pouco esse protagonismo no meio campo, enquanto o Matheus Henrique vem crescendo ao longo das partidas. A exceção da estreia dele, quando ele acabou negativando, nos últimos 7 jogos, em 5 ele passou dos 4 pontos. E em 2 desses jogos, passou dos 11 pontos quando marcou o gol. O Matheus Henrique é uma espécie de volante moderno, né? Jogador que desarma bastante, já são 17 desarmes nesse campeonato brasileiro, e também finaliza bastante, já são mais de 10 finalizações. Então é aquele cara que aparece como um elemento surpresa na área, finaliza de fora da área também, acaba sofrendo falta ali na hora de roubar a bola. Então é um cara que deve aparecer como elemento surpresa contra o São Paulo. Então, já que é para arriscar algum meia do Cruzeiro, vamos buscar um jogador que está em crescente nesse momento do Brasileirão. Por isso a nossa ousadia é Matheus Henrique, volante do Cruzeiro. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha neste sábado às 3h59 da tarde. E claro que essa aqui é só uma base, até lá algumas mudanças podem acontecer. A gente sempre lembra aqui que, dependendo do noticiário, das escalações dos times, 2 até 3 mudanças a gente pode fazer no nosso time, mas a base é essa aqui. E setembro tá só começando. Dá tempo ainda de você participar da nossa Liga no Cartola. Procura no Cartola Liga Cartola Mágica e se inscreva para concorrer aos prêmios dos nossos parceiros. O campeão de cada mês ganha corte de cabelo e de barba de graça da Estúdio da Barba. E o vencedor de agosto foi o Bruno. Parabéns, Bruno, nós vamos entrar em contato com você para você saber como retirar o seu prêmio. E além disso, o campeão do segundo turno e o campeão geral ganham um kit churrascos da Ricieri Casa de Carnes. O campeão do segundo turno, um kit mais modesto, pequenininho ali só para compensar o esforço do turno, enquanto o campeão geral não, aí é churrasco completo, com picanha, tibone, linguiça, coraçãozinho, pão de alho, Coca-Cola e também o carvão para colocar esse churrasco em prática. Então não perca tempo, se inscreva na nossa liga, se inscreva aqui no canal também, ative o sininho para você receber as notificações quando tiver vídeo novo e também deixe nos comentários aí se você está gostando dos nossos vídeos, se está gostando das nossas dicas, se estão ajudando você e como é que está teu desempenho no Cartola. Então boa sorte nessa rodada, galera, e valeu!